que trataremos hoje sobre improvisação. Você é alguém que domina essa técnica ou é alguém que precisa de ajuda para dominar essa técnica? Bem, essa técnica é uma das minhas técnicas prediletas, porque eu vejo que na vida pessoal, na vida corporativa, na vida acadêmica, nós precisamos, todo momento, de improvisar. Eu acho que é muito importante entendermos como dominar essa arte de improvisar. Bem, basicamente, se a gente for analisar etimologicamente a palavra improvisar, improviso, nós encontramos aí que é o fato de você criar alguma coisa na hora, é você realmente ser surpreendido por uma situação da qual você cria uma saída, você não espera algo e, de repente, você é forçado a inventar alguma coisa na hora, de improviso. Então, nós temos essa habilidade. Hoje, as empresas, elas buscam... Uma das habilidades que as empresas buscam num bom profissional é essa habilidade, é essa soft skills de improvisar. Por quê? Nem sempre o planejamento ele vai sair tudo certinho. Às vezes a gente planeja muito bem as coisas e às vezes acontecem coisas no percurso que nós somos obrigados a improvisar, a dar vamos usar o termo, o jeito brasileiro. Agora, se tratando da vida artística, nós podemos ver que na vida artística nós temos aí diversos gêneros de arte, como, por exemplo, a dança, a música, o teatro, temos a televisão, o cinema. E você vê que, por exemplo, quando uma bailarina, um bailarino está ali apresentando uma dança e está tudo no script, a dança, os movimentos, é um grupo que está dançando. E o que acontece? Uma integrante ela acaba errando o passo e se perdendo no caminho. E você vê que a orientação do professor, a orientação da professora, qual é? É que os demais integrantes, as demais integrantes, não parem, continuem, porque aquele que saiu do ritmo, que perdeu o ritmo, ele tem a possibilidade de voltar e realmente acompanhar novamente o grupo. A improvisação, para mim, ela é uma coisa que, na verdade, ela é definida como algo que você precisa treinar. Existem duas formas de improvisar. A forma que você vai improvisar... Vamos supor que você... Vamos usar um exemplo. Você é convidada para participar de um evento na sua empresa. E naquele evento, você é convidado e é convidada para discursar. Só que você não tem um discurso pronto. Então, o que é importante para nós? É muito importante você sempre lembrar, você ter sempre a carta na manga, assim dizendo, sempre entender que se isso acontecer, você precisa ter meio que pronto na tua cabeça sempre a abertura do seu texto, do seu discurso, porque isso vai marcar o público, sempre uma abertura. Então, já tenha mais ou menos uma abertura pronta na sua cabeça. E também o final. O final sempre tem que ter um final previamente elaborado para você finalizar sempre com a famosa chave de ouro. Então, se porventura você for surpreendido, surpreendida na sua empresa para fazer um discurso assim no improviso, não está nada combinado, e queremos convidar o senhor fulano de tal para discursar para nós, e você é pego de surpresa, o que você faz? Faz uma abertura que você já tem mais ou menos em mente, uma abertura bem impactante,
uma abertura bem bacana. Sempre é bom, qual é a dica? É sempre bom você ler bastante. Por quê? Quando você lê bastante, você tem acesso a diversas culturas, a diversas informações de uma maneira mais ampla, o seu vocabulário ele fica enriquecido. O que vai acontecer com o seu discurso quando você lê bastante? Você vai ter muita informação cultural, você vai conseguir dominar de forma tranquila as primeiras palavras e também você vai desenvolver de forma sucinta, de forma breve. Não se alongue muito. A dica é você não se alongar muito, para você não se perder, você não se enrolar. E no final, você já tem mais ou menos elaborado um texto para que você possa fechar palavras positivas, palavras bem entusiasmadas, para que o seu público aceite bem, conecte bem aquilo que você está falando, que faça sentido para o seu público. Improviso, para mim, é uma coisa que eu particularmente gosto muito por conta até da experiência artística. Trabalhei em mais de 40 espetáculos públicos no Brasil, dirigindo, ora atuando, ora escrevendo, e algumas situações me marcaram muito no decorrer dessa carreira. Desde, por exemplo, 2 atores em cena que precisavam fazer uma cena, e aí eu quero ilustrar um pouquinho sobre a questão da apresentação artística teatral. Tinha uma peça em que um ator estava aguardando o outro ator chegar em cena, outra personagem. E nesta cena, esse primeiro personagem, ele queimava um documento, enquanto a segunda personagem chegava e dizia e sentia um cheiro de papel queimado. Só que nesse dia, o ator que precisava queimar o documento, ele esqueceu o isqueiro. Não tinha como queimar o documento. E nisso ia entrar a outra personagem, o outro ator ia entrar e ia ter que falar o texto. Que o texto era, nossa, que cheiro de papel queimado. Imagina a situação. Você tem um texto, mas você não tem a cena, você não tem a situação para fazer sentido com o texto. E aí, o que o ator que estava em cena ele fez? O outro ator já estava para entrar, ele chegou, procurou o isqueiro daqui, procurou dali, não achou o isqueiro. Ele rasgou o documento que ele precisava queimar e deixou ali. Nisso entrou o outro ator, e aí deu uma fungada e disse: nossa, que cheiro de papel rasgado. Uau! Foi uma sacada, foi um improviso de mestre. O que isso provocou? Provocou risos na plateia. Por quê? A plateia percebeu que houve realmente um improviso genial. Para quem já tinha assistido a peça várias vezes, que isso é comum no teatro, tem pessoas que gostam tanto da peça, é como filme, assiste 2, 3, 4, 5 vezes, ou todas as apresentações estão presentes, assistindo todas as apresentações, de tão fã que é dos artistas que estão lá presentes. Como que eu faço uma boa improvisação numa situação como essa? Primeira coisa, eu preciso entender que a improvisação ela é uma oportunidade de você criar uma outra situação e você pode tendenciar essa oportunidade para o humor. Na maioria das vezes, a melhor saída é aquela que é bem mais bem-humorada, na verdade. Aquela que você vai... É como se fosse o velho ditado que você faz de um limão uma limonada. Exatamente isso. Recentemente, nós tivemos, não sei se você teve a oportunidade de assistir esse vídeo, e isso é muito comum no mundo da moda. Uma modelo famosa estava lá desfilando e ela tropeçou e quase caiu.
Quando ela quase caiu, o que ela fez? Ela ia botar tudo a perder? Claro que não. Ela foi tropeçando e fez uma pose no final. A plateia, quando viu a genialidade dela de pegar aquela situação, ficou fascinada e aplaudiu. Falou: uau, ela tropeçou, mas ela não caiu. E ela fez a posição, ela fez a pose final para uma foto e sorriu para a plateia. Então, a oportunidade que você tem na mão, as técnicas de oratória que deverão ser treinadas previamente, ela vai preparar você basicamente para situações inusitadas, situações possíveis de ocorrerem naquele momento, naquela hora H, e que você já está preparado para aquilo. Mas às vezes acontece também de ter uma situação inusitada que você não espera, e aí cabe a você. Primeira coisa que você precisa ter na mente: mantenha a calma. Quanto mais calma você tiver, e a técnica é uma técnica de respiração, uma técnica respiratória, você precisa respirar bastante para você baixar o nível de adrenalina que está no teu organismo. E se você respirar bastante cadenciadamente, você vai se apropriar dessa técnica, você vai se lembrar do quanto você treinou e você vai reduzir a taxa de adrenalina no seu organismo e você vai se acalmar. Então, para que você possa realmente ter boas ideias, para tomar a melhor decisão quando uma coisa sai errada, é respirar fundo. Respire fundo, dê uma boa pausa, pense no que você vai fazer. Se possível, olhe para a plateia. Se possível, sorria para a plateia. Interaja com a plateia. E, às vezes, a plateia te ajuda. Às vezes, a plateia te ajuda bastante. Como que ela te ajuda? Você imagina que aconteça alguma coisa inusitada, todo mundo viu que aconteceu aquela situação inusitada. E aí eu posso citar alguns exemplos: um cenário cai, uma iluminação, alguém escorrega e você está lá de pé, mas alguém escorregou, todo mundo viu, todo mundo riu. A primeira pergunta que você deve fazer na técnica de improvisação é: como eu posso tirar proveito desta situação? Eu posso tirar proveito dessa situação? Então, se você pode tirar proveito da situação, esse é o momento de você pensar. Então, voltando ao ponto que às vezes a plateia te ajuda. Vamos lá. A plateia começou a rir. Minha dica para você é: quando a plateia rir, não fale junto com a plateia, espere a plateia rir. Num caso como esse, o que você poderia fazer? Se conectar com a plateia que está rindo, achar graça também daquilo, e esperar a plateia rir. E aí você olha para os presentes, e aí você tira proveito disso. Como? Você pode fazer respeitosamente, você pode fazer uma piada, se couber, desde que ninguém se machuque, desde que não tenha algum dano à integridade física de alguém, etc., porque aí senão não vai ficar bacana, vai parecer que você é uma pessoa insensível. Mas desde que isso não aconteça, se for uma coisa leve, você pode brincar com a plateia. Aí entra uma segunda dica. Segunda dica é: você precisa conhecer muito bem a sua plateia, o seu público. Esse público que você está se apresentando, ele te permitiria você brincar com ele? Não precisa fazer uma pesquisa aprofundada para entender as preferências desse público. Eu não estou querendo dizer
Isso, não estou querendo dizer isso. Olha, eu vou fazer uma pesquisa aprofundada, eu vou entender todas as preferências do meu público para dar ao público o que eles querem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo simplesmente que se você perceber que esse público vai aceitar bem a sua piada, a sua brincadeira, o seu bom humor diante daquela situação, aí sim, você embarque nessa direção e você tire proveito daquela situação. Geralmente, o público, você já percebeu que o público riu, o público já se mostrou, e aí você... O que é interessante nessa técnica? Essa técnica, ela se baseia em quê? Na observação, na boa observação do orador. Uma vez que você consiga observar o ambiente e você consegue perceber a atmosfera que te rodeia, você consegue tirar proveito da situação. Então, lembre-se disso. Para que eu consiga maximizar, aproveitar ao máximo a improvisação, eu preciso observar bastante o ambiente. Eu preciso observar bastante como o meu público está percebendo aquela situação que possivelmente saiu fora do trilho. E aí sim eu consigo tirar proveito. Primeira característica que você precisa adquirir para ser uma pessoa, um bom orador, uma boa oradora que vai tirar proveito dessa arte de improvisar é a observação. Sinta como o seu público está analisando a situação, se o seu público se o seu público está muito preocupado com o que aconteceu, ou se o seu público está aberto, está achando engraçado. Sabe uma coisa que às vezes acontece? É que às vezes o público ele vai perceber que aconteceu uma falha e ele vai respeitar isso, vai achar engraçado, vai embarcar, que ele sabe que isso é possível acontecer durante as apresentações. E às vezes o público pensa, ele acredita que aquela situação faz parte da representação. E aí, nessa hora, se você perceber que o público está na dúvida, você pode brincar com isso. O improviso, na verdade, é como se fosse... Eu vejo o improviso como se fosse uma linha férrea, um trilho, onde o trem passa e você vai andando por ele, brincando. O trilho, na verdade, é seu script. O trilho é seu script. É como a apresentação deverá ser feita. É o trilho, são as bases, é o que está escrito. Só que você andando num trilho, não sei se você já fez isso quando você era criança, você está andando no trilho, dificilmente alguém vai andar no trilho que nem um trem, não é verdade? Direto. Não, geralmente quando a gente tem uma idade de criança, a gente vai pelo trilho e a gente salta do trilho, a gente brinca, pula realmente do trilho e vai ali, depois volta para o trilho. A arte de improvisar é você entender onde está o trilho, que é seu script, a ideia central, mas que você pode também sair em algum momento desse trilho e voltar para ele a hora que você quiser, sem se perder, porque o trilho está ali. O seu script, o seu roteiro, ele está ali. Então, você não vai se perder. Você não vai se perder. A ideia central da sua apresentação é essa sim. Você precisa estudar, se familiarizar com ela, deixar ela ali sempre à sua disposição para que você desenvolva a sua apresentação da melhor forma possível. Mas se porventura você fugir um pouquinho, você vai ser lembrado do que você precisa dizer, informar, e aí sim você volta para o trilho e continua. E aí vai aproveitar. Brinque! A minha dica para você, se você esquecer de alguma parte do conteúdo, brinque com isso, tente brincar com isso. E como eu falei, se você porventura esquecer de alguma coisa,
A coisa mais importante disso é você manter a calma. Não evite transmitir com os olhos, por exemplo. Vamos lá. Eu estou aqui, estou fazendo uma apresentação. E aí, no decorrer da minha apresentação, eu tenho que apresentar certos conteúdos e eu me esqueci de alguma parte. Então, eu tenho que procurar manter a calma para não transmitir através dos meus olhos que eu esqueci. Por exemplo, se eu estou falando aqui, eu fizer assim e olhar assim com os olhos, demonstrar com os olhos que eu esqueci que eu tenho um problema, eu estou entregando ao meu público que eu tenho um problema. Então, a arte de improvisar, basicamente, é o quê? Eu esqueci o texto. E aí, o que eu faço? Vou manter a naturalidade, vou manter a calma, vou respirar. Se eu tiver a anotação, o que eu vou fazer? Não tem problema nenhum, eu vou pegar a minha anotação, vou chegar, vou acompanhar aqui, ó. Vamos supor que esteja numa folha de caderno, ou esteja no computador, no tablet, ou no smartphone, ou no iPhone, não importa. Aonde está a sua anotação? Vai lá e recorra à sua anotação com muita tranquilidade. Esse é o seu trilho. Onde que está o teu trilho? Você não pode querer caminhar numa longa distância, fazer uma apresentação sem ter a segurança que o trilho está ali. Você não pode. Essa é a minha dica para você. Não vá sem um roteiro. Tenha um roteiro. Tenha o trilho ali bem definidinho. Você vai brincar, pode brincar à vontade, mas se precisar recorrer, o trilho vai estar ali para te dar total segurança. Principalmente se você ainda não é uma expert, ainda não é um expert, que já treinou, já dominou essa técnica de improvisação. Se você ainda não tem um domínio pleno dessa técnica de improvisar, então eu te recomendo sim. Você vai manter ali o trilho, vai manter o seu script. Até quem tem experiência, é recomendável ter o trilho como base, como segurança. Isso é fundamental porque branco pode acontecer com qualquer um. Então, você tendo ali o script, você pode realmente improvisar até dar tempo de você buscar novamente o que está escrito, que são os trilhos. Você não pode se perder. Eu já tive, por exemplo, uma situação que eu tive que entrar em cena e eu fazia uma personagem que era do mal, era um leão, que tinha as garras, e tinha um texto forte, com muito sarcasmo. E nesse dia eu entrei em cena, eu usava umas botas de salto um pouco alto. Só que aonde eu estava me apresentando, o piso era um piso de madeira escorregadio. E eu entrei correndo, pisei no freio, mas deslizei. Fui deslizando. Não consegui parar. Dei aquela deslizada e perdi o equilíbrio e bati a mão no chão para não cair. Só que quando eu bati a mão, se não me engano, foi a mão direita, a mão de apoio no chão, algumas garras do leão, da personagem, eram umas unhas postiças, se soltaram. E eu olhei para as garras assim e falei, oh! Eu fiz uma cena, claro, oh! As minhas garras, ah! Não tem problema não, depois eu compro outras. E eu brinquei com aquela situação. A plateia, naturalmente, aceitou muito bem aquela fala que não fazia parte do texto original, mas entendeu que eu estava brincando, eu estava dentro da personagem, e entendeu que eu estava brincando e achou muito engraçada a piada que eu fiz. Foi uma situação inusitada, eu não esperava que aquilo fosse acontecer. Porém, eu consegui, naquele momento, tirar proveito daquela situação. Poderia ficar sem graça, poderia entregar que alguma coisa deu errada. Eu gosto muito, às vezes, de olhar para essas situações como a minha dica. Olhe para o que está acontecendo ao seu redor, com você, com alguém, como uma oportunidade. Imagine você fazendo uma apresentação pública e, de repente, parte da sua roupa se rasga.
E aí? Desde que, preste bem atenção no que eu vou falar, desde que não exponha nenhuma parte do seu corpo, das suas intimidades, desde que isso não aconteça, você pode tirar proveito disso. Se fosse no meu caso, se eu tivesse ali, a minha roupa rasgasse, a minha blusa rasgasse, eu brincaria com isso, que nem eu fiz com as unhas, com as garras. Eu brincaria, eu falaria, não posso ficar nervoso porque eu costumo rasgar a roupa, né? Que nem o Hulk, alguma coisa desse tipo. Eu ia brincar, eu ia fazer uma relação com alguma personagem conhecida, ia trazer para uma brincadeira. Tudo bem, rasgou um pouquinho, não tem problema. E eu ia brincar com isso. Então, assim, a minha dica para você: veja as falhas como uma grande oportunidade de você brilhar. Assim como aquela modelo que escorregou, tropeçou, quer dizer, tropeçou, e no final, ao invés de ficar sem graça, ia perder todo o seu brilho, não, ela fez uma pose. E a plateia aplaudiu. E é isso que nós precisamos entender na arte de improvisar. O que eu posso fazer em momentos como esse, por exemplo, que eu tenho uma situação que dá errada? O que eu posso fazer? Deu errado e agora? Eu vou entregar o ouro, o que eu vou fazer? Bem, minha dica para você, primeira coisa que eu já falei, o roteiro, você precisa estar bem definido ali o roteiro, que é o trilho, que você não pode se perder. Tranquilo? Crie o seu roteiro. A partir desse momento, você tem um texto ali, você vai treinar o texto, você pode criar situações possíveis se caso, de repente, alguma coisa der errado. Então, você pode simular algumas situações. Um bom treinamento é você treinar na frente do espelho, por exemplo, a sua apresentação. Você vai treinar na frente do espelho, vai treinar, e aí, se porventura alguma coisa der errado, você ali mesmo, você já desenrola, já dá uma solução para o problema, tá? Basicamente, a arte de improvisar não quer dizer que você sempre vai criar algo do nada, tá, pessoal? Às vezes, as técnicas, elas já estão voltadas para quê? Você simular algumas situações, alguns textos já que você vai decorar para poder ter saídas, para poder te dar segurança naquele momento. Seguir o roteiro é fundamental, mas se sair do trilho, lembra. O que eu vou fazer aqui para poder... Eu vou fazer umas brincadeiras até eu voltar para o trilho. Você ganha tempo. Para você realmente relembrar o texto, alguém te ajudar, a plateia te ajudar e você voltar para o trilho. Então, existe um tempo hábil para você voltar para o trilho. O mais importante é você não perder a calma, é você respirar profundamente, mantendo ali realmente o nível de adrenalina bem equilibrada, para que a apresentação ela não tenha desarmonia. Você tem que manter a sua apresentação na harmonia. Basicamente é isso, tá? Então, assim, o que eu também costumo fazer para improvisar? Você precisa... Uma coisa que é muito interessante no improviso é você, através do conhecimento que você adquiriu na sua vida acadêmica, profissional, trabalhe conteúdos que você domine, que você consiga dominar. Não traga para suas apresentações você nadar em águas que você não conhece. Dê preferência a conteúdos que você vai dominar com muita maestria, com mais eloquência. Se você pegar conteúdos que você não domina tanto e quiser discorrer sobre ele, provavelmente você vai se enrolar, você vai gaguejar, você vai ficar nervosa, vai ficar nervoso. Então, minha dica para você: busque apresentar conteúdos que você consiga ter domínio pleno. Por quê? Você vai transmitir para o seu público mais segurança. Você vai transmitir para o seu público mais autoridade. Você vai transmitir para o seu público mais credibilidade. As pessoas, quando olharem para você e se conectarem com o seu conteúdo, elas vão realmente
crê nas suas palavras. Puxa, ela sabe do que está falando. E aí também vai diminuir bastante a necessidade de você usar essa arte maravilhosa que é do improviso. Nem sempre você precisa improvisar. Se você conseguir andar no trilho, tudo legal, poxa, vai ser fantástico. Você concorda com isso? Por que eu aconselho você a trabalhar essa questão de assuntos que você domina? Isso vai te abrir realmente uma paleta de oportunidades, de variar realmente as suas ideias perante, às vezes, uma falha, um branco. Tem que dominar o conteúdo. Quanto mais você trabalhar esses conteúdos, mais credibilidade você vai ter. Quanto mais domínio, quanto mais treino você tiver, mais credibilidade você vai alcançar. Então, eu posso trabalhar o improviso, sim, devo estar preparado para improvisar. As técnicas se baseiam em situações previstas no decorrer do caminho, mas também aquelas que são inusitadas. E aí primeira coisa é você manter a calma, respirar, lembrar de tirar proveito daquela situação, e aí sim, a coisa vai manter ali uma credibilidade. Por mais nervoso, por mais nervosa que você possa estar por dentro, a arte de improvisar, ela te dá segurança. Ela consegue fazer com que você transmita tranquilidade em momento que a coisa está por dentro assim, você está assim, ai meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Mas você não transmite isso. Então você também, nesse momento, você está improvisando. Você está fazendo o quê? Você está apresentando Você está fazendo uma apresentação, uma representação de uma coisa, é como se fosse um pano que está tapando o que está acontecendo lá atrás. Ninguém sabe o que acontece atrás, não é verdade? Por quê? Tem um pano ali na frente. E esse pano é justamente você, preparado, preparada, para não deixar transparecer as imperfeições. Se teve alguma imperfeição, você usa aquela imperfeição, inclui ela na tua apresentação, use de forma sábia, inteligente, divertida, para ela ficar realmente interessante, divertida. Às vezes você pode conversar com a plateia, pode brincar com a situação, tirar o foco do problema, que é muito importante na arte de improvisar. Tira o foco do problema. Não evidencia o problema. Quebrou, o microfone ficou mudo. Aí você brinca com o microfone, pede para trocar o microfone, conversa com a plateia nesse meio tempo, mas não fica entregando ouro, né? Transmitindo que você está aborrecido, que você está chateado, que você está chateado. Não, leva tudo na esportiva. Você vai manter o brilho da sua apresentação por causa disso. Então, vamos lá. Domínio de cada passo. Uma coisa que é importante você lembrar, que todo momento a técnica de improvisar, ela te dá a autoridade de manter o domínio sobre o que você está fazendo. Você não pode perder o domínio. Vamos citar aqui um exemplo aqui de alguém, não sei se quando você era criança, você já teve a oportunidade de pegar na linha de uma pipa. Você dá a linha na pipa, não é verdade? Você dá a linha, você dá a linha, você dá a linha. Mas você só não pode soltar a lata. Está tudo enrolado a linha nela. Se você soltar a lata, a pipa vai embora. Você tem que ficar com a lata, dá a linha, mas mantém a lata segura na tua mão. E aí sim, assim também é arte de improvisar. Você vai trabalhar os elementos, você vai liberar a linha, você vai dar a oportunidade de trabalhar os improvisos durante o momento, mas depois a linha continua na tua mão e você traz a pipa de volta. Improvisar é como soltar pipa. Você só não pode soltar a lata. Você só não pode entregar os pontos. Tô lá, imagina uma musicista, uma artista, ela está na música, esquece parte da música. O que ele faz? Ele improvisa, ele recria algumas coisas, ele cria na hora algumas coisas que vai recriar aquela canção, mas não vai entregar os pontos. Ele vai mudar algumas coisas ali, mas vai voltar para o trilho.
Não é assim? Alguém está cantando, faz uma nova versão daquela música. Esqueci a letra. Repito a estrofe lá, vou dar um bis lá daquela parte, para quê? E eu vou tentar lembrar, ou até que alguém me ajude ou cante comigo. E aí eu consigo retomar. Isso é improvisar. Isso é você usar essa arte tão maravilhosa a seu favor. Fundamentalmente, você precisa respirar, tá? Respira de novo, domina, como eu falei, brinca e não deixa transparecer que a coisa está fora do controle. Isso é fundamental na hora de improvisar, tá bom, pessoal? Toma muito cuidado, uma dica que eu dou, toma muito cuidado de você pensar que você já domina muito e aí você se alonga demais nos seus discursos. Não se alongue demais. Quanto mais a gente fala, mais a gente está perto de pecar, não é verdade? Eu sou bem falante. Eu tenho aprendido que tem horas que é melhor calar. Então, qual é a dica? Se você se prolongar mais, prolongar muito em cima de um assunto, a probabilidade de você se perder é muito grande. Não fica se achando, eu já sei, eu domino, então eu vou discursar. Falar bem não quer dizer que você precisa falar muito. Às vezes você tem 1 hora para falar e às vezes você tem 10 minutos. Você pode ter assertividade, falar com clareza, com objetividade, em 10 minutos. Aquilo que você falaria em 1 hora. E esses 10 minutos fará toda a diferença para quem está ouvindo. Você tem que lembrar, o que eu estou trazendo aqui de improviso é importante ter conexão com todo o contexto. Não é simplesmente cobrir um buraco aqui, não é isso. A arte de improvisar, ela não consiste em tapar buracos. É isso que você precisa ter em mente. A arte de improvisar, ela tem que ter um preparo antes, tem que ter um treino antes. Você pode criar coisas novas ou você pode trabalhar realmente um texto prevendo coisas possíveis. Basicamente, o que nós estamos tratando hoje são esses 2 elementos. Você pode treinar um discurso e prever situações que podem sair do controle ou, diferentemente, você pode criar coisas novas a partir da sua observação. Observei o ambiente, observei as oportunidades e eu vou improvisar a partir daquele momento. A porta se abriu, eu vou entrar e vou criar algo novo, que também vai remeter ao meu contexto, que não posso também me perder. Lembrando, então, você vai fazer uma apresentação que alguém te convidou, só fazer aqui um overview rapidinho, relembrar aqui os pontos principais. Vou fazer uma apresentação de improviso, alguém me convidou. É importante eu ter em mente o início e o fim. Eu vou ter um texto inicial impactante, um texto positivo, e finalizar também de forma positiva. Isso foi o que nós tratamos aqui. Respiração, a técnica de respirar, técnica de treinar. E isso é fundamental. E usar a boa criatividade a todo momento. Tenha criatividade, usa coisas saudáveis, divertidas, para brilhantar a sua improvisação quando necessário e não perder a sua apresentação. A sua inspiração de momento vai salvar, a sua improvisação vai salvar a sua apresentação. Não transpareça que está nervoso. Mantenha calma e brilhe, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela presença. Até a próxima. E fiquem com Deus. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Até mais.